Então tá bom, queridos. Boa tarde. Vamos combinar que eu vou dizer boa tarde sempre, tá? Boa tarde. Continuamos então a nossa aula de parônimos e homônimos, né? Lembrando, na última aula nós terminamos o conteúdo de sintaxe da oração, né? Toda aquela história de sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, adjunto, enfim, né? Encerramos essa fase. E aí, faltava só meia hora para encerrar o nosso turno da noite e a gente resolveu, né, iniciar um conteúdinho mais leve, tá? O que nós precisamos fazer hoje também, ainda antes de passar para um conteúdo mais consistente, né? Nós vamos terminar esse exercício e aí veremos o conteúdo de porquês. Gente, nós não vimos porquês, né? Não? Então tá. Então já vamos fazer isso na sequência, certo? Nós fomos até o 15 só? Gente, me ajudem, pelo amor de Deus. Nós fizemos até a frase 15 ou até a frase 20? Homônimos e parônimos. Até a 15? Tá. Então eu estou confundindo com o turno da manhã mesmo, perdão. 15. Tá, legal. Joia. Então, vamos adiante. Partiremos então da frase 16, depois veremos os porquês e depois começaremos sintaxe do período, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Muito bem. Todos preparadinhos? Então vamos lá. O que é que nós estamos decidindo mesmo, né? Se a gente vai usar, né, uma dessas duas modalidades, mas lembrando, gente, as duas modalidades existem em contextos diferentes, né? Não é uma questão de um totalmente certo e outro totalmente errado, né? O que a gente vai fazer é escolher aquela adequada para esse contexto. Gente, essa parte dos parônimos e homônimos está lá no final do livro, bem pro final do livro, assim, tá? Sei lá, devem restar algumas 15 ou 20 folhas ali, antes desse, né, depois desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Neste caso, o que diremos? Os espectadores aplaudiram de pé os artistas locais. Espectadores com S ou com X? Com S. Espectadores, telespectadores, aqueles que olham, aqueles que assistem, né, com S. Gente, existe, né, a palavra espectador com X e nós podemos pensar facilmente no que é o espectador com X. Quem é o espectador com X? É aquele que tem expectativa, né? Isso aí. Então tá. Claro, não é uma palavra muito aplicada, a gente não usa muito, né? A gente não tem esse hábito. Eu sou espectadora de que hoje nós consigamos terminar o conteúdo de sintaxe do período, né? A gente não tem o hábito de usar, mas o fato é que ela existe. E para a nossa prova, para a banca que vai preparar a nossa prova, isso interessa muito, né? Então tá. Ao fim das investigações, a verdade emergiu ou emergiu? O que se quer dizer aqui é que ao fim das investigações a verdade veio à tona, né? Ela apareceu. Então, nesse caso, emergiu. Gente, vale a pena aproveitar o significado dos prefixos, né? Aqui o prefixo I significando movimento para dentro, né? E E significando movimento para fora. Se tiver muito rápido, daí vocês me avisem, tá? Vou tentar dar uma aceleradinha. Tá, isso aqui eu sei que nós usamos adequadamente, né? É só a título de reforço, tá, gente? Muitas delas, né, eu coloquei aqui só a título de reforço. De tanto a gente escutar, né, as pessoas aplicarem de forma inadequada por aí, lá pelas tantas a gente acaba também se acostumando com aquilo. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer, né, a morte do fulano, qual é o certo, qual é o ideal? A morte daquele fulano foi uma perda, isso aí. E vocês já devem ter escutado, né? Alguém diz, a morte dele foi uma perca muito grande para a sociedade, para a classe artística, sei lá. Claro, aí que está o problema, né? Pessoas com pouca instrução, sem instrução, estão liberadíssimas, né, gente? É outro processo, é outra discussão. Agora, né, pessoas com informação que apliquem essa palavra de forma inadequada sempre, né, deixam uma impressão pior, é claro. Então, cuidado, sempre tem alguém prestando atenção no que a gente fala, vocês sabem disso. Quanto maior a ascensão cultural, social, intelectual, maior é o cuidado que a gente deve ter. Tá, qual é a diferença? Os dois existem. Perca é a forma verbal, né? Talvez ela perca tempo falando com o fulano, por exemplo, né? Mas a perda foi triste. Então, perda substantivo e perca verbo, certinho?
Os dois existem, né? Grupos de mulheres desenvolvem uma campanha que visa a discriminação do aborto ou descriminação do aborto. Nesse caso, gente, a ideia, né, é, olha só, elas desenvolvem uma campanha que visa a discriminação ou descriminação. Qual é a campanha delas, né? O que elas querem é que o aborto deixe de ser considerado um crime, né? Por isso, discriminação. Discriminar, discriminar, tirar a ideia de que algo é criminoso. Vamos aproveitar o prefixo de negação, ó, discriminação, né? Tirar a ideia de crime. Diferenciar é o sentido de discriminar, né? E isso vai aparecer logo numa frase, né? A gente vai aplicar depois de novo. 20. Os novos prefeitos serão empossados em janeiro. De preferência, né, gente, que eles sejam empossados com 2 S, né? Vão tomar posse, né? A outra é a poça d'água, que incrivelmente a forma correta é poça. É estranho, né? Mas é poça. Pisei numa poça d'água. As despesas com a reforma do prédio serão vultuosas ou vultosas? Vultosas, perfeito. Olha só, a palavra vultuosa até não é assim algo... Lembram, a gente comentou que em alguns casos as palavras não são valorizadas, né, em jornais, enfim, as pessoas no fim das contas não usam, né, não aplicam. Então a palavra vultuosa não é algo que nos interessa tanto, já vou lembrar o significado. O que interessa de verdade? O que interessa de verdade é usar a palavra vultosa no seu significado ideal. Bom, por que as despesas com as despesas, olha só, entenderam, né? É união de despesa com prédio. Por que as despesas com o prédio serão vultosas? Porque elas serão de vulto, elas vão aparecer, elas vão ser vistas pelas pessoas de forma inquestionável, né? Quer dizer, serão despesas significativas, tá? E, gente, vultuosa, isso aqui pode ser aplicado em vários contextos, assim, né? Pode se referir a uma pessoa vultuosa no sentido de ela estar com o rosto inchado, com alguma parte do corpo inchada. O que se usa mais, né, em termos de algo inchado é em relação ao rosto, né? Então, imaginem se alguém vai dizer para outra pessoa: ai, tu estás vultuosa hoje, né? A pessoa ainda vai achar que é um elogio isso. Tá, e o que pode ser vultuosa também? Talvez vocês já tenham lido isso no que diz respeito às formas avantajadas, né, normalmente de uma mulher, né? Se ela tem formas muito definidas, né, bastante aparentes, digamos assim, também se aplicaria a palavra, tá? Resumindo, não é algo que a gente precise ficar dizendo para as pessoas, né? Não vai dizer, ó, tá... Enfim, algo fora de proporção seria nesse sentido, né? Nós não vimos ainda, assim, oficialmente as regrinhas dos porquês. Veremos assim que terminarmos esse exercício, né? Mas já podemos aplicar algumas coisinhas. Deixa eu perguntar o seguinte: pode ser o primeiro porquê o junto e com acento? Não, porque junto e com acento nós só vamos utilizar quando ele estiver antecedido de um determinante, de um artigo, de um adjetivo, de um pronome, de um numeral, né? Não é o que está acontecendo aqui. Esse porquê separado e com acento vai ser usado em final de frase, não é o que está acontecendo aqui. Ficaremos entre o terceiro e o quarto. Em qual que vocês votam? No terceiro, perfeito. A primeira impressão que nós temos é que deveria ser usado o último, né? Porque afinal de contas é uma pergunta. Acontece que não é uma pergunta comum, é uma pergunta já com a justificativa. O que seria a pergunta comum? A pergunta comum seria: por que ele não veio? Né? Agora observem, dentro da pergunta nós já temos uma explicação. A gente está dizendo, ele não veio porque estava doente, né? Então quando é uma pergunta explicativa, como, né, a gente costuma denominar, vai ser junto e sem acento. E isso aqui é uma situação atípica, né? Tem que tomar cuidado. A pessoa que vai responder assim de forma meio né, precipitada pode se atrapalhar. Por isso, sempre é importante entender o contexto. Não é só a regra, é o contexto, né? À primeira vista, pela regra, vai ser separado sem acento. Nesse caso, o partido estaria infringindo ou infligindo a lei eleitoral? Infringindo, né? Também, gente, a ideia de falar sobre essas palavras não é só assim, ó,
Vai ver que eu não saberia diferenciar, né, essas duas palavras. A ideia não é só diferenciar, mas lembrar a grafia. Lembrar que existem essas palavras muito semelhantes em termos de grafia. No caso de infringir, a gente tem o N, né, que é burlar, né, ultrapassar alguma regra, todos nós sabemos. Agora, observem, no caso de infligir, não tem o N depois. Então, são detalhezinhos. O que é infligir já vai aparecer numa outra frase, tá? Só para a gente não gastar tempo à toa. Concluído o mandado ou mandato do deputado, voltou à atividade empresarial. Concluído o mandato, né? Tempo de permanência em algum cargo. Mandado é um documento. Tá tudo bem? Tudo tranquilinho? Essa frase aí fica meio bizarra também, mas tudo bem. A presença da polícia era a prova de que ele o delatara, claro, né? Nem dá para ficar imaginando o que significaria com a outra palavra. A presença da polícia era a prova de que ele o delatara, de que delatar, denunciar, né? No sentido de denunciar. Muito boa essa frase aqui, atenção, atenção, cuidado. Estou aqui há mais de 2 horas. Qual dos 3? Primeiro, segundo, terceiro? Segundo, né? Por um motivo muito simples. O tempo já passou. Não esqueçam isso nas redações, inclusive. A gente, às vezes, sabe aplicar isso numa questão de gramatical ali da prova, aí vai começar a redação. Há muito tempo, né, o assunto tal é discutido. E aí esquece de colocar o H, né? Alguém esqueceu, inclusive. Claro que eu não lembro quem, mesmo que lembrasse, não falaria, óbvio. Mas alguém esqueceu de colocar o H. Cuidado. Bem lá no início do texto. Então tem que ficar atento. Mais um porquezinho. O partido, porque lhe convinha, mudou a estratégia. Na verdade, essa frase está na ordem indireta, né? O partido mudou a estratégia porque lhe convinha. O que nós temos aqui? Qual dos 4? Esse porquê aqui equivale a um pois, vamos supor. Eu poderia dizer, o partido mudou a estratégia, pois lhe convinha, pois era conveniente. É isso, né? Então a gente vai usar o terceiro. Isso nós vamos ver agora na regra dos porquês e também, né, hoje também nós já vamos começar o conteúdo de nexos. Esse porquê junto e sem acento, esse porquê junto e sem acento, nada mais é do que uma conjunção, né, explicativa ou causal. Nesse caso, uma conjunção causal. Fala, querido. O partido pelo qual lhe convinha mudou a estratégia. Vamos colocar na ordem e ver se realmente faz sentido para ti. O partido mudou a estratégia pelo qual lhe convinha. Né? Não. Então, assim, isso de colocar a frase na ordem direta normalmente nos ajuda a entender o contexto e aí aplicar a regra adequada, seja qual for. Né? Lembra que a gente fez isso em análise sintática, né? Tenha calma, serão. Tenha calma, senão o caso se tornará mais difícil. Gente, essa palavrinha é bem chatinha, tá? Vamos combinar o seguinte, o senão junto só vai ser aplicado quando for sinônimo de a não ser. Fora isso, ele é separado agora eu estou com um porquê na cabeça. Fora isso, ele é separado, tá? O que é o senão separado? É a conjunção condicional se mais o advérbio não. Se não parar de chover, não vou viajar. Né? Tá? Então eu vou tentar aplicar. Nesse caso, o que é o ideal? Primeiro ou segundo? Primeiro. Tenha calma. Senão, o caso se tornará mais difícil. Caso a pessoa não tenha calma, alguma coisa complicada vai acontecer. A ideia é essa. Tá? Fala, amor. Então, funciona. Tenha calma. Caso não. Em termos de sentido, não substituição direta. Entendeu? O se não separado é a conjunção condicional se, né, mais o advérbio não, tá? Em termos de sentido, tu podes substituir, mas para
Para começo de conversa, assim, ó, isso até nós vamos ver hoje, o verbo que nós usamos com a conjunção se dificilmente é o mesmo que nós usamos com a conjunção caso. Tá? Então, a troca direta não tem muito como dar certo. Tá? Que segundo caso? Nesse caso, nessa frase? Depois vamos até discutir. Me deixa anotar isso para eu ver, né, que onde é que está o furo, onde é que está o problema. Esse senão aqui, então, aplicando. Aqui não dá. Aqui tu acha que se aplica o caso contrário? Tenha calma, caso contrário, o caso tornará mais difícil. Não, mas não é o junto aqui. Depois nós discutimos o assunto. Isso é atitude própria de mau elemento com L ou com U? Com U, né? Porque nós diríamos que isso é atitude própria de bom elemento, né? Se bem que se for elemento, boa coisa não é, né? Ó, ninguém senão o irmão da vítima permaneceu no hospital. Agora podemos dizer ninguém, a não ser o irmão da vítima, permaneceu no hospital. E aí de novo não se aplica a situação, né? Vamos ter que fazer uma reunião depois. Tá? Ninguém a não ser ele, né? Ele era a única pessoa que permaneceu no hospital. O conferencista falou a cerca de 400 pessoas. Bom, ele falou sobre 400 pessoas? Não, né? Ele falou para mais ou menos 400 pessoas. Então escolheremos o segundo, né? Esse acerca, aqui tudo juntinho, significa sobre, a respeito de. Nós falamos sobre concurso, por exemplo. Então nós falamos acerca de concurso, tá? Esse aqui significa vai sempre indicar uma quantidade aproximada, tá? Ele falou acerca de 400 pessoas para mais ou menos 400 pessoas. E o último é o verbo haver, ou indicando tempo passado, ou com sentido de existir, né? Não seria errado gramaticalmente colocar o primeiro pensando em sobre, só é meio esquisito imaginar que alguém fale sobre 400 pessoas, entende? Se eu colocar o primeiro e tu pensaste que ele falou sobre 400 pessoas, pode imaginar, não é impossível, alguém pode ter fôlego para isso, entende? Realmente a frase dá margem a essa outra interpretação. Se fosse uma questão de concurso, sabe que ideia vocês teriam, né? De alguma forma, eles teriam que me avisar qual é o contexto determinado. É menos provável, mas não é impossível. Então, não dá para dizer que está errado, né? Se o sentido em que tu pensaste foi esse. Preciso retificar aquela nota ou ratificar aquela nota, pois está incorreta? Retificar, né? Preciso consertar, corrigir. O que é ratificar mesmo? Ratificar é confirmar, tá? Determinar como correto. É flagrante ou fragrante a preferência dela pela língua inglesa? Flagrante. Gente, aqui eu queria comentar sobre uma palavra, sobre um verbo muito usado por nós, assim, tá? Normalmente usado pelas pessoas, não sei se todos usam, né? Vocês sabem que, talvez vocês já tenham observado isso, as pessoas falam assim, ó, ô fulano, tu não te fraga? Né? Pois é. Isso não existe. Né? Coisas que a gente vai escutando e vai repetindo, e se um dia não pensar sobre, né? Não existe o verbo fragar que nós inventamos assim, né? Há motivos específicos para essa modificação, agora a gente não tem, né, tempo para falar, mas o fato é que o verbo é o da mesma família de flagrante, né? Eu digo, ô meu, tu não te flagras? Né? Por quê? Porque flagrar é perceber algo como evidente, né? Se tu diz, tu não te flagras, quer dizer, tu não percebe que é evidente o fato de que tu tá, né, incomodando. Então, mesmo nós, pessoas que estudam, pessoas que leem, pessoas maravilhosas, inteligentes, às vezes, e modestas, às vezes cometemos deslizes, né? Por isso que não se deve ficar assim, o fulano falou não sei o que errado, tá? Logo, logo, algo vai aparecer na nossa vida. Só tem que dizer assim, que coisa, que pena, né?
Tá. Estuda muito, pois pretende ascender na profissão. Provavelmente, esperamos, né? Que seja ascender com SC, né? Ascender no sentido de subir, crescer, né? Gente, lembrando, a palavra ascensão, todos os concursos adoram, né? Escreve com Szinho ali, tá? Não C cedilha, né? É da mesma família de ascensorista também, que também se escreve com S, tá? Ó, ascensorista. Eu não sei se eu já comentei com vocês sobre uma frase. Acho que não. A gente não tem tempo para comentar muitas coisas extras, mas esse aqui eu não vou resistir. Já falei sobre isso, uma frase lá da Independência? Acho que não, né? Gente, olha só essa frase aqui. Está escrito em um prédio antigo lá na Avenida Independência: desligue a TV, acenda a sua mente. À primeira vista, qual é a nossa reação? Ai, o cara não sabe a diferença de acender com C ou com SC, né? Mas se a gente pensar um pouquinho mais, eu tenho a impressão que é isso. Não sei, nunca falei com a pessoa, né? Eu acho que ele está querendo expandir a mente. É, exatamente. É um alerta, né? O cara, a gente quer acreditar nisso. Eu não sei se é verdade, né? Mas eu acredito nisso. Quer dizer, faça a sua mente, né, ampliar os horizontes. Acho que a ideia era essa dele, né? É, bem interessante, assim. Bem criativo. Se foi isso, parabéns pro cara. Pra guria, sei lá quem é que foi. Muito bem, preciso descobrir qual é a minha seção eleitoral. C cedilha, né? Setor, departamento, divisão. É inadmissível que se discriminem ou discriminem pessoas por religião, sexo ou cor. Discriminem, agora sim. É inadmissível que se trate como diferente, né, alguém por sua religião, sexo ou cor. Discriminar também pode ser usado no sentido de enumerar tópicos, né? Eu discriminei as tuas funções naquele cargo, vamos supor, né? No sentido de diferenciar, de deixar evidente, né? De deixar claras as atribuições. A viatura permaneceu no concerto por uns dias, concerto com S. Permaneceu no reparo, né? Parece que haverá neste ano outro censo. Com C, pesquisa estatística, né? Censo com S, senso de humor, senso de ridículo, senso de responsabilidade. Gente, essa aqui eu sei que nenhum de nós erraria, mas só para confirmar. No verão ela suava muito, né? A pessoa sua no verão. A pessoa não soa no verão. Muita gente boa, como ela falou, gostei do gente boa. Muita gente boa larga um, eu sou demais. Volta e meia tu escuta alguém falando isso, né? E já que apareceu o suar, e no inverno, a pessoa, ela é friorenta ou ela é friolenta? Pessoa. Só que aí não são parônimos, só uma é a correta, né? A pessoa é friorenta. Quando o friozinho começar a chegar, fazer bonito. Tá. O governo revolucionário cassou os mandatos de diversos políticos. Cassou com 2 S's. Gente, só a título de comentário, assim, essas duas palavras são consideradas homônimos homófonos. Né? Existem homônimos homógrafos e homônimos homófonos. Se um dia vocês enxergarem esse termo, né, não estranhem tanto. Até que faz sentido, olha só. Homônimos, quer dizer, tem alguma coisa igual, né? São nomes iguais, né? E homófonos, por quê? Porque o som é o mesmo, não importa se eu digo, o caçou com 2 S ou com C cedilha, o som é o mesmo. Agora, aqui um exemplo de homônimos homógrafos. Por que são homônimos homógrafos? Não só porque eles têm a mesma grafia, mas porque eles têm pronúncia diferente. Se é um verbo, como é que fica a pronúncia dele?
almoço, a pronúncia aberta, né? Agora, substantivo, o almoço, a pronúncia é fechadinha, né? A pronúncia é fechada. Então, eles são considerados homônimos homógrafos, porque a grafia é igual e a pronúncia é diferente, né? Existem homônimos perfeitos, pouquíssimos, né? O que são homônimos perfeitos? Por exemplo, a forma verbal são, verbo ser, lá na terceira pessoa do plural, e dizer que o fulano é são, no sentido de que ele é sadio, né? E ainda tem o são de São Lucas, São Pedro, né? Enfim. Então, normalmente as provas não pedem essa classificação, mas é bom a gente, né, ter uma ideia. Talvez ainda haja ingressos para o jogo. Primeiro ou segundo? Segundo. Estamos falando do verbo haver. Gente, esse haja aqui existe, né? É do verbo agir. Se eu disser para alguém, haja com cuidado, aí eu estou falando do verbo agir. Aí não tem o H e é com J também. Seu pedido foi deferido ou diferido? Deferido. Por quê? Porque ele foi aceito, né? Enfim. E diferir o que é? Diferenciar. Preciso diferir as características, né, de tal banca e a outra. Nosso encontro causal ou casual deixou-me muito feliz. Nosso encontro casual, né? Ele aconteceu por acaso. E a última frase, não podia deixar de ser esta, né? O edital para este concurso, claro, não é verdade, mas enfim. O edital para este concurso é iminente, né? No sentido de que está próximo, né? De que está prestes a acontecer. Iminente, Edital iminente porque próximo, prestes a acontecer. E o que é o eminente mesmo? É importante, célebre, respeitável. Ele é um eminente médico, né? Então tá, meus queridos, vamos para os porquês. Olha só, olha só. Vamos voltar algumas folhinhas. Vocês vão achar os porquês logo, logo. Vamos voltar algumas folhas e aí vocês vão achar os porquês. Tá? Então, muito bem. Vamos lá. Gente, os porquês muito nos interessam também, porque afinal de contas tudo nos interessa para acertar, né, o máximo que nós pudermos. Então assim, por que eu falo de os porquês nos interessam? Para a gente não subestimar conteúdo, né? Ai, porquê? Babaquice, né? A gente tem muitas vezes a tendência de pensar assim. Não, porquês são importantíssimos. Vocês já devem ter estudado, né, os porquês algumas vezes na vida, é claro, né? Qual é a minha ideia? Que a gente trabalhe com uma forma bem prática, assim, inclusive para o dia a dia, né? Vai eliminando possibilidades e, né, encontra a resposta rapidamente. Então, o que eu vou fazer aqui no quadro? Eu vou fazer um resumo prático, tá, daquilo que vocês têm no livro. As regras são exatamente as mesmas, eu só vou acrescentar uma ou outra OBS, assim, para facilitar o processo, tá? Gente, o que nós vamos usar é um método para eliminar porquês, ok? O que nós queremos é eliminar as possibilidades mais óbvias em primeiro lugar, tá? Bom, então vamos eliminar sempre nessa ordem, combinado? Isso aqui é um método para eliminar porquês. Gente, qual a razão para nós eliminarmos os dois porquês acentuados em primeiro lugar? Existe um motivo muito claro. Qual a razão para eliminarmos os dois porquês acentuados em primeiro lugar? Motivo principal, eles são muito raros em português comparando com os outros dois. Então, o número de situações em que os dois primeiros vão aparecer é muitíssimo menor do que os dois últimos, tá? A gente vai conseguir eliminar rapidamente. Segundo motivo, as regras desses dois acentuados são muito fáceis. A gente elimina assim com uma rapidez impressionante, tá? Então, o que é que nós faremos? Vamos eliminar, antes de mais nada, o porquê junto e com acento. Nós já comentamos que ele vai ser escrito junto e com acento quando estiver antecedido de determinante. Tá.
Olha só o título, né? Quem é um determinante? O que é um determinante? Um determinante é uma palavra que determina o gênero daquela que vem depois. Se eu falar, por exemplo, a, todo mundo já sabe que o que vem depois é um substantivo feminino e singular. Se eu falar os, todo mundo já sabe que o que vem depois é um substantivo masculino e plural, por isso determinantes, tá? Bom, nós estamos mais habituados aos artigos. Então, para nós, muitas vezes, essa regra aqui se resume ao artigo, né? Ah, ele vai ser usado quando é antecedido de artigo. Não só quando é antecedido de artigo, tá? Quando ele é antecedido de artigo, o que mais? Numeral, pronome e adjetivo, tá? Vamos ver um exemplo com pronome. Se eu dissesse assim, ó, certos porquês não foram bem explicados. Certos porquês. Certos seria um pronome e provocaria essa grafia também, né? O junto e com acento, tá? Então, claro, gente, o artigo é o que aparece na maioria das situações. Como vocês vão lidar com aquelas questões, além de tudo, né? Como vocês vão lidar com aquelas questões em que devem observar se a redação está correta, né? É aquele item lá do edital, né? Redação, reconhecimento, comparação e reconhecimento de frases corretas e incorretas, né? Então, assim, ó, nós precisamos um pouco mais de profundidade em relação aos conteúdos, porque eu não vou ter só que completar uma lacuninha para decidir como é que fica o porquê. Eu vou ter que analisar a frase inteira, né, e encontrar algum deslize ali, tá certo? Por isso eu me preocupo mais ainda nesse caso com as outras opções de determinantes. Gente, pensando lá em análise sintática, fazendo uma comparação com a análise sintática, todas essas palavras são aquelas que funcionam como adjuntos adnominais, né? Elas são determinantes por quê? Porque elas se relacionam a um substantivo. É o que um adjunto adnominal faz. Oi? Não vamos falar sobre isso? Tá bom. Porque adjuntos adnominais acompanham nomes, é isso, né? E aquelas palavras acompanham nomes. Tá legal. Então, antecedido de determinante. O porquê junto e com acento quando é um substantivo. Isso não é decisivo, mas pode me ajudar. Sim, Queria saber o porquê da tua atitude. Queria saber o motivo da tua atitude. Ele é um substantivo que significa motivo, razão, né? Porquê separado e com acento. Vai ser usado quando? Em final de frase, tá? Gente, na verdade, não é o final da frase, assim, né? Quem é que determina o acento? É o sinal de pontuação. Eu vou lembrar um detalhe sobre a palavra que, com vocês rapidinho, para confirmar como aquilo ali faz sentido. Se eu perguntar assim, ó, o que tu pretendes fazer no final de semana, tá? A pergunta é essa aqui. Na palavra que, nesse caso, nós vamos colocar acento? Não, né? E, talvez, espero que vocês lembrem, a pergunta o que é uma daquelas que a gente faz lá para o objeto direto. E lá no livro, vocês podem observar, devem ter, né, também observado, ou devem lembrar, lá na pergunta o que para o objeto direto tem um acentinho. Por quê? Por causa do sinal de pontuação. Então é o sinal de pontuação que provoca o acento, né? Para a palavra que por acaso faz parte do porquê, né? Qualquer pontuação. Essa é uma grande discussão, né? Qualquer pontuação. Ponto e vírgula, travessão, não precisa terminar período, né? O final de uma oração, por exemplo, uma vírgula também vai provocar um acento. Porque junto e sem acento. Bom, chegamos, gente, à conjunção. Não precisa escrever conjunção, né? Mas só para lembrar que, sendo uma conjunção, ela vai determinar sentido de explicação ou causa, né? Vai determinar uma justificativa, uma explicação, uma causa. O que a gente pode fazer para confirmar que é um porquê indicando causa ou explicação? Substituir por qualquer outro nexo explicativo ou causal. O pois é um belo exemplo, ele se aplica bastante assim às situações. E o porquê, gente, mais perigoso é o último, tá? Por isso também ele fica por ali. Ele é o mais perigoso e o mais frequente. Claro, pensem bem. Para o porquê separado sem acento, quantas regras a gente tem? 3, né?
Por isso o ideal é a gente se livrar daqueles acentuados mesmo em primeiro lugar. Bom, eu vou usar o porquê separado sem acento em perguntas diretas. Bom, o que é uma pergunta direta? É uma pergunta em que há ponto de interrogação, né? Claro, desde que não esteja no final. Tem que eliminar aquela possibilidade do final, né? Tá? Tudo bem. O que mais? Em perguntas indiretas. Perguntas indiretas. Gente, aqui é que está o perigo. Aqui. Perguntas indiretas. Depois de eliminar todas as outras possibilidades, quando chegarmos, né, ao porquê separado sem acento, pergunta indireta, o que é que nós vamos fazer para confirmar? Eu quero ter certeza, né, de que é uma pergunta indireta. O que eu vou colocar? Eu vou colocar depois do porquê, tá, gente? Depois do porquê, eu vou colocar a palavra motivo ou razão. Depois nós vamos aplicar isso tudo no exercício, né? E aí a gente vai ver como funciona, tá? Depois do porquê, a gente vai aplicar as palavras motivo ou razão. Já verei um exemplo. E o último porquê é o substituível por pelo qual ou qualquer variação disso aqui. Então, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais. Vamos imaginar, vou colocar um exemplozinho aqui, ó. Vamos imaginar assim, antes de passar para o exercício, né, que nós precisamos decidir o porquê daquela frase ali, ó. Diga por que ele foi embora. Como nós usaríamos o nosso método de eliminar porquês? Vamos lá. Primeiro, pode ser junto com acento? Não. Rapidinho a gente já vê, né? Pode ser separado com acento? Também não. Já me livrei daqueles dois ali. Agora sim, aqui eu normalmente tenho que olhar com mais cuidado, né? Bom, pode ser junto sem acento? Vamos ver se é uma indicação de explicação ou causa. Diga, pois ele foi embora. Diga, já que ele foi embora. Dá para trocar por já que, visto que... Não, né? Bom, isso aqui então é separado e sem acento. E vocês já perceberam, beleza? Nós colocamos depois do porquê a palavra motivo. Diga por que motivo ele foi embora. Isso aqui, gente, é uma pergunta indireta. É um exemplo disso aqui, tá? Por que eu comentei que é perigoso? Porque a probabilidade de nós nos atrapalharmos com o porquê, pergunta indireta, é enorme. Quando a gente quer montar alguma questão para atrapalhar as pessoas em relação aos porquês, a gente coloca uma questão de pergunta indireta. Além de outras coisas, claro. Mas esse aqui, ó, quem não estuda, erra certo, assim, ó. Tá? Só quem tem muita sorte, claro. A sorte sempre existe, né? Tem gente que ganha na Mega Sena, essas coisas, né? Deve ter alguém que acerta toda... Será que tem alguém que acerta toda a prova de português sem estudar? Acho que é mais difícil que ganhar na Mega Sena, né? Eu acho. Hã? É. É verdade. Então tá, vamos fazer o exercício? Muito bem. Complete com os porquês. Letra A. Esta é a pior fase porque passei. Não podemos usar os dois primeiros. Não há determinante, não está em final de frase. Vou pensar no porquê junto sem acento. Esta é a pior fase, pois passei. Não, né? É o separado e sem acento. E é o separado e sem acento substituível por... Pelo qual, pela qual nesse caso, né? Esta é a pior fase pela qual passei. Porque separado e sem acento. Gente, uma obs. Esse porquê substituível por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais é um pronome relativo, né? Isso a gente vai ver, acho que não vai dar tempo hoje, mas amanhã que nós teremos a aulinha de novo, a gente vai ver. Então tá, letra B. Não concluí o trabalho porque tive um compromisso. E aí? Junto e sem acento, né? Uhum. Não concluí o trabalho, pois tive um compromisso, visto que tive um compromisso.
É junto e sem acento. A gente eliminou os dois primeiros, na B, tá? E ele é substituível por pois. Ter um compromisso é a causa pela qual eu não concluí o trabalho. Letra C. Filosofar é procurar os porquês de tudo. Junto e com acento. Uhum. Junto e com acento. Está antecedido de determinante. Ficou furiosa e ninguém entendeu por quê. Separado e com acento. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Se na frase houvesse um o antes do porquê, tá? A frase seria: ficou furiosa e ninguém entendeu o porquê. Nós teríamos duas regras querendo comandar, né, comandar o mesmo porquê. Qual deles prevaleceria? O junto e com acento, o artigo. Gente, a regra do artigo sempre prevalece, não por ser o primeiro nesse caso. A regra do artigo... Não faz aí assim, Isso, porque ó, se tem um artigo antes, já pode parar aqui. Pode esquecer o resto. Tá? Se tem um artigo antes, esquece o resto. A regra do artigo sempre prevalece. Porque a gente ficaria em dúvida, né? Tem um porquê e está em final de frase ao mesmo tempo. O que eu faço agora? É sempre, né, o porquê junto e com acento. Depois, não saíste comigo porque estás zangado? Junto e sem acento. Ótimo. É aquela pergunta explicativa, lembra? À primeira vista, seria o separado sem acento. Acontece, porque é uma pergunta, né? Mas dentro daquela pergunta já existe uma explicação, ok? Como seria a pergunta habitual? Por que não saíste comigo? Né? Agora, eu já estou arrumando uma justificativa para a pessoa, né? Então é uma pergunta explicativa, se quiserem colocar alguma justificativa ali, né? Letra G, não, letra F. Todos nos empenhamos porque queríamos a vitória. Junto sem acento. É um porquê, explicação, causa, né? Nesse caso, causa. É um porquê causal. Todos nos empenhamos porque queríamos a vitória. Todos nos empenhamos pois queríamos a vitória. Já que queríamos a vitória. Visto que queríamos a vitória. Letra G. Esse da letra F é junto e sem acento. Vamos eliminando, olha só. Tá, os dois primeiros não, ok? Tá. Tu podes substituir por pois. Todos nos empenhamos, pois queríamos a vitória. A gente se empenhou porque a gente queria a vitória. A ideia é essa. Tu colocaste separado sem acento? Mas qual seria a justificativa daí? Mas aí o separado sem acento não prevê uma explicação. Tudo ok? Tá. Letra G. Não me lembro se a gente já fez esse. Qual o porquê da sua revolta? Junto e com acento. Junto e com acento. Por quê? Regra do artigo sempre prevalece. Tá bom. Letra H. As cidades por que passamos eram muito pobres. Separado sem acento, as cidades pelas quais passamos eram muito pobres. Ficaremos aqui porque ele precisa da nossa ajuda. Junto sem acento. Ficaremos aqui pois ele precisa da nossa ajuda, visto que ele precisa da nossa ajuda. Conjunção causal. Assunto que já iniciaremos. Letra J. Um porquê pode ser escrito de 4 modos. Junto e com acento, né? Ok? Tudo bem? Não há por que pensarmos nisso agora. Separado sem acento. Ótimo. Mas vamos falar sobre essa frase. A gente vai chegar a esse resultado por eliminação, né? Primeiro, não pode ser o primeiro porque não existe um determinante. Não pode ser o segundo porque não está em final de frase.
não pode ser o terceiro, porque isso não é uma explicação, né, ou uma indicação de causa. Ou então, gente, observem, não temos como substituir pelo pois. Não há, pois, pensarmos nisso agora, né? E outra coisa decisiva, se colocarmos a palavra motivo depois do porquê, a frase fica perfeita. Então vamos confirmar. Não há porquê motivo pensarmos nisso agora, tá? Não há porquê razão pensarmos nisso agora. Separado e sem acento. Essa aí é uma pergunta indireta. É o porquê pergunta indireta. Embora, gente, essa frase não nos dê a impressão de que é uma pergunta, né? Não há porquê pensarmos nisso agora. Justamente por isso é que ela é meio perigosinha. É, né? Essa que eu coloquei aqui até parece uma pergunta, né? A gente aceita que ela é uma pergunta. Diga por que ele foi embora. Eu tô querendo saber. Eu tô questionando, né? Mas ali naquela letra... naquela letra L, não há essa ideia, né, de que a gente está falando de uma pergunta. Por isso que o porquê separado sem acento, pergunta indireta, é perigoso. A gente vai eliminando possibilidades. Foi? São grandes as transformações porque está passando a sociedade brasileira. São grandes as transformações pelas quais está passando a sociedade brasileira. Então, separado sem acento. Por que caminhos estávamos andando, ninguém sabe. Ninguém sabe por que caminhos estávamos andando. Separado sem acento. Ninguém sabe por quais caminhos estávamos andando. Gente, lembrando, aqui pode ser pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual e por quais. Resolvido o assunto? Então tá. Podemos dar uma suspirada. E vamos lá para o iniciozinho do conteúdo, nexus, sintaxe. Início do conteúdo não, início do livro. Nexus, sintaxe do período. Esse conteúdo que eu vou começar agora, gente, está logo após a sintaxe da oração que a gente, né, terminou na última aula. Então tá, vamos lá. Gente, esse conteúdo aqui... Ah, meu Deus. Esse conteúdo aqui... O que eu fiz? Depois da sintaxe da oração. Olha o que eu fiz para alegrar vocês, olha que amor. Viu? Tem que gostar, tem que gostar. Eu não faço mais. Que amor. Para acordar um pouquinho. Gente, então olha só. Esse conteúdo envolve também o próximo, tá? Eu já vou comentar sobre isso, né? Para que a gente preste atenção com dupla energia. O conteúdo de nexos de forma direta é algo certo em qualquer prova de português, tá? Perceber principalmente o significado das conjunções. Se aquela conjunção serviu para dar ideia de adversidade, ideia de conclusão, ideia de comparação e por aí vai, né? Normalmente é nesse sentido. Mas o conteúdo de sintaxe do período, que é o que a gente vai ver agora, tanto que eu coloquei ali no título, ó, nexus, sintaxe do período, né? Ele também é essencial para o próximo conteúdo. Qual é o próximo conteúdo? Pontuação. Só para a gente ter uma ideia assim, ó. Eu já vou apagar isso aí. Quais os conteúdos decisivos para a pontuação? Que nós vamos precisar não só para a prova de português, mas para a redação também, né? Quais são os conteúdos decisivos para a pontuação? Sintaxe da oração, que nós já vimos. E sintaxe do período, que é o que a gente vai ver agora. Por isso, o conteúdo de pontuação não pode ser assim trabalhado de forma isolada, né? Como é que eu vou dizer assim, ó, olha, a vírgula é obrigatória quando nós tivermos uma oração subordinada adverbial deslocada. Daí a pessoa vai dizer, agora não errarei mais vírgulas, né? Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma oração subordinada, para depois saber por que ela está deslocada e lembrar que, enfim, aquela vírgula é obrigatória, tá? Então, existe um motivo, né, específico do conteúdo de nexos mesmo e uma importância, né, extra, digamos assim. Então, vamos lá.
Gente, por que eu usei a palavra nexus, né? Por que eu usei a palavra nexus? Porque normalmente é isso que aparece nas provas. Uma tendência cada vez maior, e que bom, né, das provas de português, é cobrar menos a decoreba e mais o entendimento. Então, eu falei agora em oração subordinada, né? É mais provável que uma questão de nexus me peça para perceber o sentido da conjunção quando, vamos supor, né? Quando eu encontrar o fulano, vou ficar feliz. É mais provável que eles peçam para eu perceber o sentido do nexo quando, do que dizer que ele começa uma coisa chamada oração subordinada adverbial temporal, tá? Então, essa é uma tendência. Algumas provas ainda cobram essas denominações. No nosso caso, não é algo muito forte, né? Principalmente o sentido, tá? Essa é a ideia essencial, né? E, normalmente, as provas se referem às conjunções, né, e aos pronomes relativos dessas formas aqui. Então, o primeiro passo é a gente se acostumar com a nomenclatura, tá? Gente, eu só queria fazer uma obs. Essas primeiras informações aqui, deve ter umas 3 telas aqui, que não estão no livro, por quê? Porque são uma preparação para esse conteúdo, né? A gente vai lembrar como é que conta número de orações, o que é período simples, o que é período composto, né? São pouquinhas frases, se alguém quiser acrescentar, mas isso aqui não precisa copiar. Isso aqui diz o quê, né? O que fazem as conjunções. Não sei se vocês lembram, lá na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre cada classe gramatical. E aí eu comentei com vocês que a conjunção mereceria capítulos e mais capítulos, né? E aqui está ela. Então assim, gente, ó, gramaticalmente, nós estamos falando de quê, tá? Classe gramatical. Estamos falando de conjunções e pronomes relativos, certo? Esse aqui é... Deixa eu colocar a palavra aqui para baixo. Esse aqui é o nosso assunto. Conjunções e pronomes relativos. É disso que a gente vai falar o tempo todo, tá? Acontece que as provas querem cada vez menos parecer gramaticais, né? Então elas não vão usar aqueles termos ali. Dificilmente vai aparecer a palavra conjunção ou a palavra pronome relativo. O que pode aparecer? Principalmente nexos, esse é o termo mais abrangente, né? Conectores, às vezes aparece, né? Relacionadores, conetivos, articuladores, são todos termos que já apareceram em provas, né, e que a gente precisa reconhecer, assim, daqui a pouco tu pede para analisar o conectivo e tu, tá, mas e aí, quem é você, meu filho? Né? Então, é bom se habituar a isso aí, tá? Para que servem os nexos? Para unir orações, de forma genérica é isso, tá? Serve para unir orações, para formar períodos compostos, é o que nos interessa agora, né? O período composto, muito bem. E é isso que nós vamos lembrar. Na primeira frase ali, ó, nenhum de nós entendeu as novas regras. Nós temos naquele período ali um verbo apenas, e por termos apenas um verbo, temos também apenas uma oração, e por termos uma oração apenas, o período é chamado simples. Quase todas as frases com as quais a gente trabalhou na sintaxe da oração eram períodos simples, tinham apenas um verbo, né? Na maioria dos casos. Aqui, segundo exemplo, nenhum de nós conseguia entender as novas regras. Gente, o que eu quis recordar com este exemplo? Vocês já viram isso. O que eu quis recordar com este exemplo? Que uma, como é o nome disso? Locução verbal conta como se fosse um verbo só, né? Então, nenhum de nós conseguia entender as novas regras, é um período simples, apesar de aparecerem ali 2 verbos, né? Não são 2 verbos, é uma locução verbal. Muito bem. Agora vem o que nos interessa. O que nos interessa é o período composto. Gente, isso aqui é só um exemplo antes de começarmos a analisar profundamente o processo, tá? Eu quero, assim, ó, é que a gente tenha uma ideia de que tipos de orações aparecem dentro de cada período. Ninguém vai ter que agora perceber a diferença, né? Vai ter uma revelação assim, entendi, né? A diferença entre oração coordenada e oração subordinada. Para isso que a gente vai trabalhar um bocado de tempo, tá? Bom, mas o fato é o seguinte, num período composto por coordenação, o que nós temos é isso aqui, ó, gente. É uma oração coordenada mais uma oração coordenada. Qual é a característica das orações coordenadas? A característica é que elas são independentes entre si. Isso é absolutamente decisivo para nós,
principalmente no que diz respeito à pontuação, entende? O fato de elas serem independentes sintaticamente... O que é uma frase... O que é uma oração... Tá, mas já vai melhorar um pouquinho, tá? Eu estou vendo pela quantidade de bocejos, não, mas já vai passar, tá? Ou piora muito ou melhora muito, mas o bocejo vai parar. Não, mas daqui a pouco dá uma melhoradinha. É que o início é que é meio, né, complicado. Tá, eu fico aqui falando, eu acho que pode ser chato o tempo todo para alguém também, né? Enfim, mas é importante. É importante, tá? Bom, então, gente, são orações independentes. Eu estava perguntando, o que é uma frase sintaticamente completa? É uma frase em que há sujeito e predicado. Ou pelo menos um predicado. Porque a gente viu, inclusive, que há orações sem sujeito, né? Tá. O que isso tem a ver com pontuação? Né? Se são orações independentes, quer dizer, por exemplo, que eu poderia substituir essa vírgula por um ponto final. Lá na subordinação isso não acontece. Lá na subordinação, o que acontece é uma relação bem diferente. Ó, tá? O que nós vamos ter? Uma oração principal e uma subordinada. Então, a ideia é perceber que espécie de relação existe entre essas orações dentro do período coordenado e do período subordinado. Na coordenação, gente, nós tratamos com um tipo de relação como se fosse uma sociedade. Vamos pensar assim, relações de trabalho, tá? Como se fosse uma sociedade. As duas são absolutamente independentes, ninguém manda em ninguém, tá? No caso da subordinação, o papo é bem diferente. Alguém manda e alguém obedece, tá? Tem chefe aqui. Quem é o chefe? A oração principal. Quem é o funcionário? A oração subordinada. Vamos aproveitar o nome, subordinada. Ela está numa ordem inferior à outra, né? Então, eu poderia, nesse caso, pode ter uma vírgula, tá? Não vamos aprofundar o assunto de vírgula agora. Pode ter uma vírgula aqui. A pergunta é, esta vírgula aqui poderia ser substituída por ponto final, como nós fizemos no caso anterior? Não. É só isso que eu queria que a gente enxergasse agora. Tá? Se elas são coordenadas, cada uma pode ir para o seu lado, feliz e faceira, né? Ninguém deve nada para ninguém. Tá? Na subordinação, a oração subordinada não existe sozinha, ela depende da principal. Perceber isso aqui vai nos ajudar a resolver questões de pontuação. Então tá, vamos adiante. O que eu coloquei aqui? Alguns lembretes extras, tá, gente? Alguns lembretes extras. Na verdade, tudo isso aqui aparece também ali no material, né? Eu só queria recordar o início do processo. Então, olha só. Conjunções coordenativas fazem o quê? Unem orações independentes entre si. A gente já comentou sobre isso. As orações coordenadas, vale lembrar, podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas são aquelas que se unem sem conjunção, né? Depois nós vamos ver exemplos. Sindéticas com conjunção. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Ouviram o sinal, entraram na sala. Existe uma conjunção no início de alguma dessas orações para que possamos uni-las num período composto? Não, né? Não existe nenhum nexo, nenhuma conjunção fazendo a conexão. Então, essas duas orações são consideradas assindéticas, porque não tem conjunção aqui, não tem conjunção aqui. Se tivesse uma conjunção, sindética. Muito bem. Conjunções subordinativas unem uma oração principal e uma subordinada, aquilo que a gente falou. Tá, daí vem todas as divisões que nós vamos vendo aos poucos, né? Podem ser adverbiais, substantivas ou adjetivas. Começaremos o processo. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar com as coordenadas. Veremos as orações coordenadas, paramos um pouquinho, fazemos exercício, vamos para o primeiro tipo de subordinada, paramos um pouquinho, fizemos exercício, assim a gente vai até juntar todas elas num exercício só. Ok? Agora, tudo isso já está no livro. Queridos, o que acontece? Vocês têm ali no livro, só não está exatamente na mesma posição, tá? Olha só. Olhem ali, comparem ali para mim, por favor, para que vocês fiquem tranquilos. Vocês têm a lista das conjunções ali no livro, acharam? Das conjunções coordenativas, daí tem as sindéticas, a lista de todas as conjunções está ali. E vocês têm também um exemplo, tá? Eu só vou trabalhar de forma diferente porque todas essas informações não cabem na mesma tela, né? Então, primeiro a gente vai falar só sobre as conjunções e logo falaremos sobre os exemplos, ok? Bom,
O que nós temos aqui então? Né? Conjunções coordenativas. A gente já sabe que essas conjunções vão unir orações independentes. Isso é sempre bom lembrar. Tá? Conjunções que podem ser separadas de um período composto para 2 períodos simples, por exemplo. Tá? Gente, o que importa principalmente é o sentido da conjunção, né? É o que ela representa, é a característica semântica daquela conjunção. Então, conjunções aditivas. Se eu digo, fui à aula e resolvi exercícios, eu adicionei uma ação à outra. Fui à aula e fiz exercícios. Então, o e representa a ideia de adição. Fiz uma coisa e fiz outra coisa, né? Um nexo que eu vou sugerir que vocês acrescentem aqui, eu acabei esquecendo de colocar na listinha, é o nexo tampouco, né? Nós até falamos sobre ele naquele exercício ali de parônimos e homônimos. O tampouco é sinônimo de nem. Não fiz o exercício, tampouco a redação. Quer dizer, não fiz o exercício nem a redação. Né? Aqui, gente, são conjunções que funcionam em duplas. Tá? Mas não são pares fiéis. Então vejamos, eu poderia dizer assim, ó, não só resolveu os exercícios, mas também fez a prova, fez a redação. Tá? E poderia dizer, não só fez os exercícios, mas ainda escreveu uma redação. Então eles podem trocar. Tá? Isso é sem vírgula, então. Haverá vírgula, não, tenta agora não te preocupar tanto com a vírgula, tá? Mas em tese, haverá vírgula para separar orações coordenadas. O E apresenta regras especiais, que a gente vai ver só na pontuação, né? Então agora o foco principal não é a pontuação. O foco principal é entender o sentido das conjunções. Depois que isso estiver claro, aí a gente vai falar de pontuação também. Porque é impossível, na verdade, ver o conteúdo de Nexus sem falar sobre pontuação e vice-versa. Tá? Mas não te preocupa tanto com isso agora, porque senão vai te atrapalhar. Em tese sim, vírgula para separar orações independentes. Em tese. Muito bem. Olha só, gente, conjunções adversativas. Essas aqui eu sugiro que vocês destaquem aí no material, tá? De todas essas coordenativas, são 5, né? 5 classificações. De todas as coordenativas, as adversativas são as mais frequentes no nosso dia a dia, na nossa fala cotidiana, na escrita também, né? É só vocês observarem o quanto nós precisamos, né, na nossa comunicação, aplicar, né, essa conjunção adversativa. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Se elas são valorizadas, né, realmente usadas por nós, tanto no dia a dia quanto numa situação mais formal, né, isso determina que ela tem muito mais probabilidade de ser cobrada numa prova do que uma outra conjunção menos usada, como essas alternativas aqui. Né? Nós usamos muito mais, precisamos mais das adversativas do que das alternativas. Então, qual é a maior probabilidade, né, no sentido de cobrança? Adversativa. Já vou aproveitar, eu não esqueci que existe intervalo, tá, gente? Daqui a pouco nós vamos fazer. Oi? Não? Não? Tá. Bem que a gente podia fazer às 9, né? O que vocês acham? Pode ser às 9? É às 9? Por que eu tô achando que é 15 para as 9, então? Sei lá. Ah, tá, pode ser. Tá, então tá ótimo. É porque eu até acho melhor que o intervalo seja às 9, porque depois do intervalo a coisa fica mais complicada, né? Aí o sono bate, né? Então, quanto mais a gente puder espichar esse momento aqui, melhor, né? Eu acho. Bom, enfim. Gente, sugestão, eu vou usar como exemplo as adversativas, mas serve para todas as conjunções com as quais nós vamos trabalhar, tá? Olha só. Nós falamos na aula de redação sobre um negócio chamado coesão, né? Coesão. O que garante a coesão? O que garante a coesão são elementos de ligação, né? Quem são esses elementos de ligação? Os nexos, e lembram que no material eu coloquei uma listinha de palavras que vocês podem aplicar
para fazer essa conexão entre as ideias, tá? Os nexos têm um papel importantíssimo. Então, eu vou, na verdade, pedir uma opinião para vocês. Eu estou escrevendo a minha redação, tá? Eu quero usar a ideia de adversidade, eu quero estabelecer relação de adversidade entre duas frases, né? Uma relação de oposição, de contraste, né? Tá. O que eu vou usar? Qual é o nexo que eu vou aplicar? Eu vou aplicar mas? É o melhor para eu aplicar? Não. Ah, eu vou perder ponto se eu aplicar o mas? Não. Entretanto, se vocês aplicarem um outro nexo diferenciado, não tão habitual, isso vai demonstrar o quê? Que vocês são pessoas que têm um vocabulário diversificado. Se a gente não pensar em diversificar os nexos, o que vai sair é o basicão, entendeu? O aluno diz, tá, então tem um nexo basicão. Existe um que a gente usa como coringa de cada classificação, tá? Imagine uma situação do dia a dia. Né? Alguém convida vocês aí, sei lá, depois da aula de amanhã, vamos ali tomar um chá de boldo, tá? Por exemplo. Aí vocês dizem assim, eu adoraria, todavia, não trouxe dinheiro. Né? Numa situação informal, isso fica muito estranho. Façam o teste, apliquem com outras pessoas que não estão estudando português e observem a cara delas. Né? É incrível. Tu diz assim, adoraria, todavia... Não vai dar. Troca a bebida então. Tudo bem, tudo bem. E a cara da pessoa assim vai ser algo, né? Então, no dia a dia é um pouco mais difícil mesmo aplicar, né, a linguagem diversificada. As pessoas estranham bastante, né? Qual é o momento perfeito para fazer isso? Quando a gente escreve, né? Mesmo escrevendo um e-mail. A minha sugestão é que vocês apliquem mesmo nos e-mails. Por quê? A pessoa vai fazer cara feia, mas vocês não vão ver, entendeu? Ela vai pensar, tá se fazendo, só que tá estudando português agora, tá se achando. Azar, né? O que interessa, né, gente? O que interessa é nós nos habituarmos a uma linguagem diversificada, a um vocabulário diversificado. E vou dizer para vocês, aplicar, né, essas conjunções não tão habituais valoriza o texto, tá? Valoriza. Se vocês não... Aqui eu peguei o exemplo do adversativo. Vale para todos, né? Nós veremos muitos deles. Vamos aproveitar. Fazendo isso, a gente está estudando nexos e também estamos estudando para a redação, né? E ainda por cima vamos fazer bonito. Tá, já fiz meu comercial. Muito bem. Gente, conjunções alternativas. Aqui há algumas observações a fazer. Tá. Primeiro... A dupla ou é a única que pode deixar de ser dupla, ok? Por isso o primeiro ou está entre parênteses. Isso aconteceu em função da linguagem coloquial. Nós não usamos o primeiro ou normalmente. A gente não diz assim, ou tu me ligas hoje, ou não precisas me ligar nunca mais. Esse primeiro ou a gente não fala. A gente diz, liga daqui a pouco, ou então não precisa ligar mais. Né? Esse ou, né, na linguagem coloquial acaba não aparecendo. E por isso... é aceito também agora na norma culta, tá? Se houver uma proposta lá numa questão qualquer de suprimir o ou, isso não será considerado um erro, então, tá? Ora, quer, seja, enfim, eu quero comentar algumas coisas. Gente, se eu disser assim, ora ele estuda muito, ora estuda pouco. O que é que nós temos aí? Alternância ou escolha? Ora estuda muito, ora estuda pouco. É como se eu dissesse, às vezes estuda muito, às vezes estuda pouco, daqui a pouco ele vai estudar muito de novo, daqui a pouco ele vai estudar pouco de novo, tá? O que a gente tem aí é alternância. Agora, sabe aquela frase que se dizia nos casamentos? Não sei se diz mais, mas acho que não. Se alguém tem alguma coisa a dizer, blá blá blá, né? Então, fale agora ou cale-se para sempre. Isso é alternância ou escolha? Escolha. Ou a pessoa fala na hora, ou tchau pra ti, meu. Né? Então, cuidado, gente. O fato de as conjunções estarem na mesma lista não garante que elas tenham exatamente o mesmo sentido, ok? O que muito se exige em relação a esse conteúdo? A substituição de nexos e a análise a respeito de o sentido se manter e a estrutura da frase também, né? Se muda a conjugação do verbo ou não, tá? Então, as alternativas têm essa
habilidade de indicar alternância ou escolha e não é o mesmo significado. Outro detalhe em relação às alternativas diz respeito à dupla seja-seja. Se eu disser assim, ó, vocês têm lá uma frase, né, e vocês estão escolhendo a frase considerada correta quanto à redação, né, quanto à forma de escrever. E aí a frase é a seguinte, seja pela manhã ou à tarde, o Joãozinho está sempre com sono. Seja pela manhã ou à tarde, o Joãozinho está sempre com sono. Tá certo ou errado essa frase? Tá errada. Por quê? Porque não se observou uma coisa chamada paralelismo. Gente, o que é paralelismo? Ela não pode estar implícita, né? O que é paralelismo? É manter as estruturas paralelas quando eu vou enumerar elementos. Eu estou enumerando duas ações. Se eu comecei com o seja, eu preciso continuar com o seja. Então, como ficaria a frase? Seja pela manhã, seja à tarde, o fulano está sempre com sono. Seja. Isso, seja. Muito A. Tá? Aqui não dá para fazer troca-troca, entende? É ou com ou, hora com hora, quer com quer, seja com seja. Tá? Gente, o paralelismo, ele se apresenta, né, de várias formas, assim. Tá? Sempre que eu for enumerar elementos, eu tenho que observar se as estruturas são paralelas. A gente vai ver exemplos relacionados aos conteúdos. Vou agora comentar sobre um bem simples para a gente ter uma ideia clara. Se eu disser assim, ó, o sucesso, a dedicação e a vitória, né, são necessárias para fazer alguém feliz, sei lá, tá? O sucesso, a dedicação e a vitória. Esta é uma estrutura paralela? Sim, por quê? Antes do primeiro substantivo eu coloquei um artigo, então eu preciso manter, isso vale para a redação também, né? Eu preciso manter o artigo, entende? Não posso colocar artigo antes do primeiro, antes do segundo não tem artigo, antes do terceiro eu coloquei o artigo, oba-oba, né? Se eu enumero elementos dentro de um período, a estrutura desses elementos tem que ser paralela. A gente vai trabalhar com isso, né, mais profundamente em relação aos outros conteúdos. Então, naquelas questões que pedem para a gente analisar se a redação está correta ou incorreta, nós não vamos encontrar apenas erros de regência verbal, de crase, né, de pontuação. A gente também tem que observar o paralelismo. Nesse tipo de questão, nós somos praticamente corretores de textos, né? Tem que olhar cada palavrinha. Bom, então tá, o que mais? Conclusivas e explicativas não apresentam muito mistério, né? Por que esse pois posto ao verbo, veremos depois, a gente vai falar de exemplo, né? Então o pois, quando aparece depois do verbo, é conclusivo, tá? Aqui as outras conjunções já mais conhecidinhas, né? E explicativo, pois antes do verbo. Também veremos exemplo. O que vai aparecer agora aqui? Aqui, gente, estão exemplos... Aqui estão exemplos a respeito daquelas conjunções anteriores. Acho que não são exatamente os mesmos, então eu vou ficar comparando aqui. Antes de falar sobre o exemplo aqui da tela, vamos dar uma olhadinha para o livro, só para dar nome para eles. O primeiro exemplo que vocês têm ali é das orações assindéticas, ok? Tá. Chegou em casa é uma oração coordenada assindética. Ligou a TV é outra oração coordenada assindética e descansou um pouco é outra oração coordenada assindética. É o que a gente chama, resumidamente, de oca. Ó, é a mesma estrutura dessas três aqui, tá, gente? As três são ocas, né? Por que oca? São orações coordenadas assindéticas, né? Bom, o fato de elas serem coordenadas, né, determina que são independentes. Observem só, essas essas três orações poderiam muito bem, né, ter sido trabalhadas por nós lá na análise sintática. Voltou do trabalho, é uma frase completíssima sintaticamente. O sujeito é ele, o que ele fez? Voltou, verbo intransitivo.
e do trabalho adjunto adverbial. Né? O mesmo processo eu tenho que fazer na próxima oração. Cada oração tem toda aquela estrutura que a gente viu. Tomou banho, sujeito é ele, o que ele fez? Tomou banho. Tomou o verbo transitivo direto, banho objeto direto. Né? Foi deitar-se, quem é que foi deitar-se? Ele. O que ele fez? Foi deitar-se, verbo intransitivo. Então, a gente continua fazendo análise sintática, mas agora do período composto. Né? Muito bem, primeiro exemplo que vocês têm ali no livro. Bati-lhe e fiquei arrependida. A oração coordenada sindética aditiva começa com a conjunção, né, gente? Onde houver uma conjunção, ali sempre está começando uma oração nova, ok? A conjunção faz parte da oração seguinte, nunca da anterior. Tá? Então, bati-lhe vai ser uma oração coordenada assindética. E aquela sublinhada é a que representa a adição. Eu acho que eu vou falando sobre os exemplos aqui do livro, vai ficar melhor, tá? Esqueçam aquelas ali. Exemplo das adversativas. Comprou o livro, entretanto, não o leu imediatamente. A oração que vai interessar para as questões é sempre aquela em que está o nexo, ok? O nexo, entretanto, representa, né, a contradição entre as orações. Deixa eu fazer uma perguntinha. Se nesse exemplo, comprou o livro, entretanto não o leu imediatamente, nós tivéssemos que substituir pela conjunção contudo, tá? Então a minha primeira pergunta é, ao substituirmos entretanto por contudo, primeira pergunta, há alteração semântica? Não, alteração semântica, alteração de sentido. Segunda pergunta que pode aparecer, há alteração na estrutura da frase? O que é alteração na estrutura da frase? Normalmente o tempo verbal que muda, uma preposição que aparece, uma concordância que muda, uma preposição que desaparece. Vamos ver, comprou o livro, contudo não o leu imediatamente. A estrutura é exatamente a mesma, né? Então, nesta substituição se mantém o sentido e também a estrutura. Isso nem sempre vai acontecer. Às vezes muda o sentido, às vezes muda a estrutura, né? Isso que a gente vai treinando com o tempo, tá? Gente, ali no exemplo, fale agora ou cale-se para sempre, aliás, o exemplo está ali, eu esqueci de sublinhar, vocês podiam sublinhar ali, né? Ou cale-se para sempre. Aquele é o exemplo da oração alternativa. Depois, o carro é teu, logo deves cuidá-lo. O logo ali representando a ideia de conclusão. Todas essas conjunções conclusivas, gente, todas essas conjunções conclusivas podem ser aplicadas, por exemplo, para começar uma conclusão numa redação, tá? Nós somos obrigados a usar, nem pensar, mas nós podemos. Menos o pois, tá, gente? O pois é sempre problemático, cuidado com ele. Eu poderia começar uma conclusão de um texto com o logo, com o portanto, por isso, por conseguinte, então, né? São todas palavras que podem ser usadas. Começar a conclusão quando eu estou fazendo uma redação. Eu fiz toda a discussão do assunto e vou começar a conclusão. Enfim, o assunto X, blá blá blá. E o último exemplo ali é de um pois explicativo, né? E já vamos aproveitar. Por que ele é explicativo? Como é que eu sei que ele não é conclusivo? Porque ele está antes do verbo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar um exemplo com o pois depois do verbo, só para ficar completinho, tá? Depois a gente já faz o exercício. Ó, aqui um exemplo de pois conclusivo. Ele é teu amigo, respeita, pois, os sentimentos dele. Aqui está a oração conclusiva. Observem que o pois aparece depois do verbo, aquilo que está escritinho ali, né? Gente, quando o pois é conclusivo, ele estará deslocado na oração. Observem.
Como é que a gente sabe que ele está deslocado na oração? Qual é a posição habitual de um nexo? Início da oração, né? Não precisa ser início do período, mas tem que ser início da oração. Aqui ele está deslocado. Para confirmar a ideia de conclusão, basta trocar por portanto. Ó, ele é teu amigo, respeita, portanto, os sentimentos dele. Ah, mas não tem exceção nesse caso? Não tem uma circunstância em que o pois não estará depois do verbo e vai ser conclusivo? Não, gente. Se ele sair daqui, ele deixa de ser conclusivo. Tá? Vamos fazer o exercíciozinho das coordenadas, então, para... Não vamos, já são 9 horas, né? Ou vamos? Sei. Vamos? Agora temos um pequeno problema da democracia. Alguns querem, outros não. Eu decido? Se a democracia não funciona, funciona a ditadura. Quantos querem fazer o exercício agora? Ai, como vocês são legais. 1, 2, 3, 4. Tá, eu acho que vai ter que ser depois mesmo. Por um voto de diferença.